Carlos Lupe, uma figura controvertida da política como um todo e dentro da história do trabalhismo no Brasil, com certeza é uma figura que tem muita contestação pela sua forma de conduzir as coisas do PDT. Ele é presidente licenciado do partido atualmente, mas há muitos anos o Carlos Lupe, ele comanda o PDT, ele está à frente do PDT. O PDT é um partido hoje, um partido sem rumo. É como se fosse uma garrafa, na beira da sarjeta, indo em direção, infelizmente, para a boca de lobo. E sabe-se Deus para onde que vai parar a garrafa. Vai parar no rio, infelizmente. Mas vejamos bem, não tem um rumo próprio. E o Carlos Lupe tem o dedo nisso, sim. O Carlos Lupe já tomou decisões que prejudicaram o trabalhismo. E uma dessas decisões do Carlos Lupe foi ingressar no governo Lula. E aceitar e fazer a tal campanha do 12+1. Aquela coisa nojenta que quando nós não aceitamos, fomos duramente atacados pelos ditos trabalhistas raízes. Muitos lulistas que eu chamo de lulismo velado, enfim, que aceitaram e que queriam a todo custo que o PDT tivesse nesse governo. Ele entrou nesse governo, não teve espaço, que era uma coisa também que o Lucas Almeida falava, que eu falava, que eu falei muitas vezes, e deu no que deu. O PDT hoje é um partido minoritário dentro da base do governo e o seu ministro está caindo. Se tivesse Simancol, ele já teria caído, teria já renunciado. Mas o apego ao cargo é tão grande que acho que vai ser só se o Lula der o pé na bunda, que é o que eu acho que vai acontecer. Por quê? Porque agora o bode expiatório vai ser o Lupe. O Lupe vai servir para ser aquele que vai purificar o PT. Então o PT vai usar o exemplo do Lupe para dizer, olha, no nosso governo nós temos investigação e punimos aqueles que fazem as falcatruas. Essa é a função do Carlos Lupe. Essa função interessaria ao PDT de fato? Claro que não. E eu digo ao Carlos Lupe que, infelizmente, as suas atitudes só levaram o partido à derrocada. E ainda mais grave, porque isso para mim é mais grave ainda, é que essa situação envolvendo o Lupe com relação ao Ministério da Previdência respinga, por exemplo, no Ciro Gomes, que não vai ser candidato à presidência da República. Por quê? Porque não tem viabilidade política num partido que faz e participa de um escândalo de corrupção que retira dos pobres. Mesmo os partidos que são contra os pobres, que é essa direitalha bolsonarista que deita e rola com relação a esse escândalo, até estes a gente percebe que, infelizmente, inviabiliza a situação de uma candidatura do Ciro Gomes. Por sua vez, o Ciro também, por fidelidade partidária, talvez, e uma fidelidade de um partido que nunca teve fidelidade com ele acabou perdendo o time. Ele deveria ter saído do PDT já há um bom tempo, se afastado dessas figuras, mas não o fez. E, portanto, nós perdemos a oportunidade de, quem sabe, mesmo difícil, algumas coisas difíceis, do Ciro ser candidato. O Ciro não vai ser candidato. Por um partido como o PDT não tem como. E, infelizmente, o Lupe vai desmanchando o partido, vai destruindo o PDT e vai destruindo o trabalhismo e vai servir de
o bode para a limpeza que o PT quer fazer no que tange à corrupção. Ou ter um discurso de limpeza da corrupção dizendo, eu dou exemplo com os meus. Embora no governo Lula tenha a presença do União Brasil, do União Brasil, do MDB, né, do PSD, de todo o centrão fisiológico. Pois é, meus caros, essa é a nossa situação. E aí, gente, a gente vê com tristeza a situação do Carlos Lupe, que está se desmanchando. A sua coletiva é uma coisa vergonhosa, pavorosa de quem acuado está por saber que cometeu erros, por saber que tomou decisões erradas. E o que mais me entristece é que todos nós trabalhistas, estamos sendo espezinhados por causa do Carlos Lupe. Mesmo aqueles que, como eu, tiveram que sair do partido, porque não tinha condições de já estar no partido. Agora muito menos. O PDT está sofrendo muito e vai sofrer ainda mais por conta do discurso dos ditos trabalhistas raízes, representados por gente como o Wendel Pinheiro, por exemplo. O seu Wendel Pinheiro, quero saber a sua posição a respeito do Carlos Lupe. O senhor vai passar pano para isso? Ou o senhor vai falar duro e vai reconhecer, inclusive, que suas falas também prejudicaram o partido quando quis e incentivou a todo o pano que fizéssemos aquilo que hoje o PDT é, que é o ser mais um dos puxadinhos do PT. Só que o PDT é um puxadinho diferente. É o puxadinho da entrada do PT. E lá está cheio de capachos, a qual o Lula, a Gleisi e toda a direção do PT fazem questão de limpar os seus pés. Esta é a função hoje do PDT de Lupe e do próprio Lupe. É muito triste tudo isso.